Sou o desembargador Roberval Bellinati, primeiro vice-presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. A primeira vice-presidência é responsável pela memória do tribunal. Nós temos que preservar a nossa memória, a nossa história. E hoje, dia 14 de março de 2025, sexta-feira, em Brasília, capital da República, temos a honra de receber aqui no programa História Oral do TJDF o eminente desembargador Renato Rodovalho Scussel. Um grande desembargador, trabalhou muito na área da infância e da juventude do Distrito Federal, um homem muito respeitado em todos os segmentos do governo, da nossa sociedade, pelos relevantes serviços prestados ao nosso país e à nossa capital. O desembargador Renato Rodovalho Scussel nasceu em Uberaba, Minas Gerais, em 10 de maio de 63, ou seja, vai completar 62 anos, um jovem desembargador. Formou-se em Direito pela Universidade de Uberaba, obteve o título de mestre em Administração Pública pelo Instituto Brasileiro de Direito Público, IDP, atuou como advogado no período de 85 a 94. Em 94, iniciou sua trajetória no Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, quando ingressou como juiz de direito. Desembargador a partir de 2022. Tem um currículo maravilhoso, atuou como juiz-presidente da Coordenadoria da Infância e da Juventude do Distrito Federal, foi presidente da Associação Brasileira dos Magistrados da Infância e da Juventude por 3 gestões, de 2012 a 2018, acumulando uma vasta experiência na área da infância e da juventude. Na esfera eleitoral, o desembargador trabalhou como juiz eleitoral no Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal, de 2003 a 2006, desempenhou atribuições como coordenador do programa Eleitor do Futuro. Em 2021, tomou posse no cargo de desembargador eleitoral do TRE-DF. Tive a honra de trabalhar ao lado do eminente desembargador Renato Rodovalho Scussel no período que fui presidente do TRE-DF. Então, nós trabalhamos juntos, decidimos muitas questões eleitorais naquele período. Então, hoje, nós temos a máxima honra de receber aqui no programa História Oral do Tribunal de Justiça o eminente desembargador Renato Rodovalho Scussel. Seja bem-vindo, desembargador. Muito obrigado, desembargador Bellinati. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer as palavras elogiosas dirigidas à nossa pessoa, mas isso eu atribuo mais à fineza, o cavalheirismo que o senhor tem para com todos nós, todos os magistrados, desembargadores, colegas. Eu fico muito feliz, muito satisfeito. Fico feliz também de poder participar do programa, né, a história oral do nosso Tribunal de Justiça, um tribunal que a gente tanto admira, tanto nos acolhe. Então, acho muito importante esse trabalho de recolher todo esse material, porque às vezes nós temos livros, temos artigos, temos fotos, e a oralidade que traz também a história, que traz também todo o desenvolvimento de uma instituição, de uma família, de uma pessoa, isso é muito importante ser registrado. Então eu fico muito feliz com isso, de poder participar desse programa, mas que possa nos acolher, que possa também acrescentar mais o trabalho do nosso tribunal. Nós vamos registrar aqui nesse programa a belíssima história de vida que Vossa Excelência tem. Uma história familiar, uma história de vida profissional, acadêmica. Então vamos contar um pouco dessa história. Vamos começar pela família. Ótimo. Eu queria que você falasse um pouquinho do seu pai, da sua mãe. Você nasceu em Uberaba, como é que foi sua vida lá em Minas Gerais, a vida dos seus pais, dos seus irmãos? Pois é, então, como o senhor disse, né, eu sou de Uberaba, né, a grande Uberaba mesmo, saudosa Uberaba, Minas Gerais, mineiro. Eu sou de 1963, vou fazer 62 anos agora, né, sou de uma família simples também, classe média. Eu sou o segundo de um grupo de 4 irmãos.
Eu tenho um irmão mais velho, que ele é médico, e duas irmãs mais novas do que eu. Uma é pedagoga, doutora também, e outra é comerciante também. E eu venho de uma família assim, onde o estudo era a orientação básica para toda a família. Meu pai é tesoureiro de uma empresa de ônibus lá de Uberaba, também empresa grande e tudo. Minha mãe cuidava da administração, a gestão doméstica e da educação dos filhos. Então todos nós nos centramos no estudo, né? Tive a oportunidade de estudar em colégios públicos, ótimos colégios, e depois, ao final, no colegial, né, eu passei para estudar junto com os maristas, Colégio Diocesano de Uberaba, né? E que os 3 últimos anos a gente estudou lá e ao final, naquela época era o vestibular e é que a gente entrou na faculdade. Mas uma família assim também de classe média, que eu acho que todos nós e tudo, é uma família muito harmoniosa, muito tranquila, muito fraterna. Nossa, vivenciamos momentos muito felizes. Os seus pais residem em Uberaba ainda? Hoje o meu pai já faleceu, já está em outra dimensão, e minha mãe, ela é viva também, juntamente com meus irmãos. Né? Então, os irmãos ainda residem em Uberaba? Ainda residem em Uberaba. Né? Então, o único que saiu de Uberaba, né, eu costumo dizer que eu ainda tenho um DNA do meu avô que veio da Itália. Então o único que gosta de sair, de desbravar um pouco e tudo, foi eu que saí também e vim para Brasília. Mas desde a minha juventude, já na faculdade... Mas de Uberaba você foi para onde? Você saiu de Uberaba, mas você fez a faculdade em Uberaba. Uberaba. Mas daí de Uberaba você veio para Brasília ou foi para outro local? Assim que eu formei em Uberaba, eu ainda advoguei 10 anos em Uberaba. Eu exercia a advocacia lá, aprendi muito, um período extremamente rico para mim, porque a gente exercer advocacia numa cidade do interior, onde tem faculdade, a concorrência é muito grande, mas eu tive ótimos professores, ótimos colegas de profissão, eu consegui me estruturar, então, fazendo uma boa advocacia, eu gostava muito de advocacia. Você advogou em Uberaba, 10 anos, tá? Formei em Uberaba, então, formei em 1984. Né? E depois de 84, eu advoguei 10 anos, 94, passei no concurso aqui para o Distrito Federal, né? Para a magistratura. Então, nesse período de 10 anos, eu advoguei. Certo. Né? Mas, assim, desde a faculdade... Mas você, então, veio para Brasília após a aprovação do concurso? Evidentemente, eu vim aqui justamente por força do concurso. E o que aconteceu que você quis deixar a advocacia? Deus chamou para a magistratura? Desde a época da faculdade, eu já tinha essa ideia de Pensava em ser magistrado. Ser magistrado. E interessante que desde a faculdade eu imaginava ser juiz em Brasília. E eu já tinha plena definição que eu ia trabalhar aqui em Brasília no Poder Judiciário. Era uma questão de momento. A providência, era o chamado. Providência. Como você diz. Eu costumo dizer o seguinte, essa semana mesmo eu ouvi uma frase do filósofo alemão, Schopenhauer, que ele falou que a vida embaralha as cartas, né? E a gente joga. É justamente isso. Mas eu gosto de acrescentar o seguinte, né? Quem põe as cartas na mesa é Deus, é a providência divina. É a inteligência suprema, né? Então, as cartas estavam na mesa, mas tudo dependia, então, de uma composição das cartas para me chegar em Brasília. Né? Então, a minha proposta, o meu propósito era justamente isso. Exercer a magistratura advogava do já Distrito Federal. pensando na magistratura. Evidentemente, eu sabia que eu ia ser juiz e era o que eu queria. Você fez muitos concursos para juiz ou Brasília foi o primeiro? Eu cheguei a fazer 2 concursos para o Ministério Público em Minas, porque eu pensava justamente que primeiro tinha que fazer para o Ministério Público, depois chegar à magistratura. Mas, graças a Deus, eu não fui aprovado porque o meu objetivo era justamente esse. O primeiro concurso que eu fiz para a magistratura aqui no Distrito Federal foi justamente o ano de 92, 93, né? Mas eu fui aprovado na primeira etapa e tudo, né? E a segunda etapa saiu justamente no dia do meu casamento, né? E aí eu fiquei, eu vou ou não vou, como é que eu faço?
Aí eu falei, não, o ano que vem vai ter outro concurso, eu sei que eu vou para lá mesmo e faço. Você preferiu o casamento. Parabéns. O casamento, fez a melhor escolha. É verdade, a família e tudo e tal, são propósitos, é a ordem das cartas, né? Então, foi o casamento e, evidentemente, no ano seguinte teve o concurso também, né? Certo, beleza. Fiz a primeira etapa, passei, foi a segunda etapa, passei, e na terceira também foi aprovado, e a nossa turma tomou posse em 15 de abril de 1994, né? Que o mês que vem agora vai fazer 31 anos, a nossa turma. Agora, eu queria que você explicasse, Renato, como é que você estudava para o concurso. Eu vou dar um exemplo para as pessoas entenderem a pergunta. Eu estudava fazendo resumo. Se eu não fizesse o resumo ali, eu não aprendia a matéria. E qual era o seu método de estudo ao se preparar para o concurso para juiz? Primeiro, antes do método, a gente tem que ter assim, a organização, né? Como eu formei e já estava advogando, então eu estava em atividade, né? Então eu tinha que trabalhar e estudar, né? Então quem trabalha e estuda é um processo de consolidação do conhecimento um pouco mais lento do que a pessoa se debruçar várias horas sobre os livros, sobre os cadernos, sobre as anotações. Mas é um processo que vai consolidando também. Então eu trabalhava, estudava. Costumava levantar muito cedo, né, por em torno de 4 horas, 5 horas da manhã, e estudava 2, 3 horas, até 7 horas, 7h30, né, estudando. Após esse horário, tomava café e tudo, e depois ia trabalhar, até às 5 da tarde. Às 5 da tarde eu conseguia, fechava o escritório e conseguia estudar mais 2 horas, né, até das 5 até as 7, 7h30. Aí, uma vez concluído essa rotina de trabalho, então eu ia para casa descansar. E o método? O método é justamente lendo os livros, sublinhando e anotando. Você fazia o resumo também. Fazia o resumo. Porque quando chegava o período das provas, eu não precisava pegar os livros tudo. Eu pegava só o caderno, as minhas anotações. Só justamente para rememorar aquilo que foi lido, aquilo que foi estudado, né? E você estudou quanto tempo, mais ou menos, nesse ritmo aí, pensando no concurso? Foi mais ou menos 2, 3 anos. 2, 3 né? anos. Porque pegou o período assim do casamento e tudo e tal, um período antes e tudo, assim, aí nos 3 últimos anos é que foi mesmo assim, foi consolidado, né? E ao final eu pegava os testes das provas passadas também, quando estava chegando o período das provas, né? Então a gente resolveu os exercícios. Né? Hoje você é desembargador, foi aprovado num dos concursos mais difíceis do Brasil, que é o do Tribunal de Justiça do Distrito Federal. E tive sorte de entrar numa turma assim, excepcional, os colegas excepcionais que sempre me acolheram, que me sustentaram, me orientando em tudo, os próprios servidores, quando eu tomei posse aqui, né, os desembargadores também, poxa, era um clima totalmente diferente do Tribunal de Justiça, porque todos acolhem, todos conhecem o juiz, conhecem o desembargador, né? Então eu vejo... Somos uma verdadeira família. Uma verdadeira a família do Judiciário. Alguém já disse, um desembargador amigo nosso também, aqui fala, somos uma família italiana, que a gente briga, mas está sempre junto, né? Bellinati, o nome já diz, né? É verdade, então... Bellinati. É isso mesmo, né? Então é a família, a Itália, né? É isso aí. Tá certo. Eu queria que você falasse mais da sua família lá, do seu pai e da sua mãe, os seus irmãos. Nenhum seguiu a carreira jurídica, né? Nenhum. São 4 irmãos. Mas tinha algum parente na área jurídica, algum tio, primo? Não, na verdade eu tive até você disse que já, ao entrar na faculdade, você já pensava em ser juiz. Sim. Mas então você já tinha no coração já tinha já, determinação minha e tudo. Mas e tal. Você não se inspirou, mas eu tinha se inspirou em alguém para ser juiz ou não? Eu tive assim, exemplos do meu tio, meu irmão do meu pai. Ele foi promotor de justiça em Minas, mas residia fora, né? Então eu tinha referências assim, como é que era a carreira jurídica, mais ou menos, e tudo. Talvez por isso seja que no início eu pensei que teria que fazer primeiro o concurso para promotor, para depois para passar para juiz, né? Mas a minha referência mesmo de justiça é a própria cidade, os advogados, né, e tudo. E o que você esperava fazer como juiz? O que você sonhava em fazer como juiz?
Você pensava em ser juiz. Aham. Foi aprovada, mas qual era o seu sonho antes da aprovação? Antes da aprovação? Você pensava que eu quero ser um juiz, quero fazer isso, fazer aquilo, trabalhar no crime ou no civil, na área de família? Não, você eu não tinha pensava nenhuma em fazer pretensão assim, como de juiz? saber. Né? Eu pensava fazer o que eu faço hoje. Né? Então, o que eu faço hoje, eu estou super realizado, feliz, seja trabalhando numa vara criminal, seja trabalhando numa vara da infância, ou então como desembargador. Eu acho que é isso que nos motiva. E era a sua vocação mesmo, você não tem dúvida que era a sua bem ou mal é essa, né? Eu Então, estou fazendo essa pergunta porque eu soube que um juiz que trabalhava no Brasil, se não me falha a memória, em São Paulo, ele pediu exoneração para ser padre. Hoje ele é padre. E o juiz deixou o poder judiciário para ser padre. É verdade, né? É o que o pessoal fala, sempre está usando uma saia e tal, né? Então... Mas você está feliz com a magistratura? Super feliz, muito feliz mesmo. Era isso que eu queria, né? É isso que eu quero. Então eu acho que o papel nosso na sociedade é isso, né? Certa vez, por exemplo, eu venho em Uberaba, né? Eu venho de uma família espírita, doutrina espírita. Então nós tínhamos muito contato com o médico Francisco Cândido Xavier. E uma vez o Chico foi lá em casa e tudo, nos visitou e tal, né? E nos orientou, conversava muito e tal. E nessa época meu irmão já fazia medicina, né? E aí minha mãe apresentou, né? E tudo, esse aqui é meu filho, Silas Júnior, faz medicina, esse aqui é o Renato, faz direito e tal. Eu falei, que bom. Nós temos 2 médicos. Você está falando do médico Chico Xavier. Isso, Francisco Cândido Xavier. Você é espírita? Sou espírita. É espírita. Uhum. Desde o nascimento, a minha família me tornou espírita desde 1963. Então o Chico falou assim, que bom, nós temos 2 médicos. Um médico da saúde humana e outro médico da sociedade. Então isso me gravou também. A nossa atividade como juristas, como principalmente juiz, né? A nossa atividade é justamente essa. Nós somos médico da sociedade, médico da família, médico do ser humano, de suas relações, da sociedade, com a família. Então, assim como o médico, ele tem que ver, trata das doenças físicas, emocionais e psicológicas, né? O juiz, ele tem que estar atento a isso. Quais são as moléstias, né? Quais são as doenças que atacam, que prejudicam a sociedade, nosso meio de vida, né? Nós temos que estar cientes disso, né? Então, na minha vida, eu me pautei nisso. Por isso que tanto que faz. Quando eu fui tomar posse, me perguntaram, Renato, onde você quer ir? Eu falei, qualquer lugar. Qualquer lugar. Eu tomei posse na vara de entorpecentes. Naquela época, é muito difícil. As audiências eram assim, o dia inteiro, né? Acumulava com contravenções penais. Nós tínhamos só 2 varas para o DF inteirinho. Então, e felizmente tudo, eram 2 varas. Eu fui substituir a nossa colega Arigari Correia, que hoje é aposentada, e na outra vara, na segunda vara de entorpecente, era o juiz Valdir Leôncio, que hoje é o nosso presidente. Nosso presidente. Né? Então, desde o começo eu fui aprendendo com essas personalidades. Nós temos a nossa tarefa, né? Nós temos a nossa tarefa. No tempo de Deus, né? No tempo de Deus. Tempo de Deus. É o tempo de Deus. Mas você falou do casamento, coincidindo com a data de um concurso para juiz. Sim. Quando é que foi esse casamento? 14 de dezembro de 1991. 91. Valéria, minha esposa, a esposa que realmente me... A sua esposa é da área jurídica ou não? Não. Ela é comerciante, é outra área, ela tem outras habilidades, né? E é uma pessoa que me sustenta muito, né? Que é uma estrutura da nossa casa. Nós temos 2 filhos. A Mariana chegou a nascer em Uberaba, né? Porque eu casei, aí logo no ano seguinte ela nasceu lá. Então você casou em Uberaba? Casei em Uberaba, E depois veio o Lucas, que nasceu já aqui, já candango, já em Brasília. Mariana e Lucas? Mariana e Lucas. A Mariana tem quantos anos? A Mariana hoje tem 30 anos, né? Vai fazer 30 anos. Ela, com a carreira dela, ela se formou? Ela formou, ela é enfermeira profissional e montou uma empresa de cuidador de idosos. Ah, sim. Tá, isso é muito importante hoje. Tá
preparando para cuidar do papai e da mamãe. Com os idosos, é uma Isso. área... uma área abençoada, né? Abençoado. E o Lucas fez direito e hoje ele está advogando. Está advogando. Ele tem 29 anos, 29 anos e está advogando. Nós somos uma família boa, maravilhosa. Amo meus filhos, a minha esposa. Você não influenciou sua filha a fazer direito, então? Eu acredito não. Mas você não ela pediu para ela fazer direito, né? Mas porque ela tem pai muito que pede para o filho, né? É verdade. Não, nenhum dos dois. Ela que escolheu a carreira nessa área. Nenhum dos dois. Que beleza. Tá bom. E o seu filho, ele pretende fazer concurso também? Ou tá... No início, ele até pensou, é jovem, né? Mas essa geração hoje, eles têm um tempo diferente do nosso, né? Certo. Então, tem muita informação, tem muita carreira jurídica. A família, a carreira estatal hoje é uma carreira que não dá muito atrativo para o jovem, porque é uma carreira que prende muito, né? Qualquer tipo de atividade, né? Não é só a magistratura, não, são outras carreiras também. Então, hoje, essa geração está vindo mais para mudar, para inovar. Então, o tempo é diferente. Os seus filhos ainda são solteiros, ou já casaram? Solteiros. Solteiros ainda. Mas, parabéns, então, pelos filhos. Desembargador Renato, eu vou fazer algumas perguntas que o memorial passou para nós registrarmos. Uma pergunta aqui, Ana. Começou a carreira aqui em 94. A pergunta, o que você gostaria de falar do início da sua carreira como juiz? O início da carreira? O que marcou a sua vida nesse início? Como eu falei, o início foi a posse, né? A posse, a receptividade, o acolhimento, não só dos colegas, mas do próprio tribunal, né? Eu percebi que realmente era uma família mesmo e tudo, né? E que é uma instituição que eu poderia, de certeza, desenvolver minha carreira aqui, crescer, aprender muito, né? Então, o início foi marcante por causa disso. Aí, logo, eu fui prestar auxílio na vara de entorpecentes, né? Então, foi assim que... Então, fale dessa trajetória. Você passou pela vara de entorpecentes e depois? Sim, entorpecente eu fiquei já praticamente 8 meses. Mas né? Como juiz auxiliar. Porque logo a nossa colega, a Ligaria, ela entrou de férias de licença e então você foi auxiliar nessa vara? Eu fui auxiliar. Você era juiz substituto? Era juiz substituto e depois ela entrou de férias e eu assumi a titularidade. Você foi titular nessa vara? Não assumi, em substituição. Em substituição, você assumiu. E depois dessa vara? Aí depois eu fui substituir o nosso colega, hoje já falecido, o desembargador Jorge Lopes Leite, que foi na vara de execução. Ele entrou de férias, ficou um período afastado, e eu fiquei na vara de execução criminal. Certo. Né? A nossa turma teve um período de substituição muito breve, porque foi muito rápido. Nossa turma, em 1 ano e 6 meses, nós fomos titularizados. Né? Aí eu fui titularizado no Gama, a segunda vara criminal do Gama. Começou como titular no Gama? Lá no Gama, lá. Então eu e uns colegas lá, Jorge Riera, o Arquibaldo, desembargador Arquibaldo, a desembargadora Diva, né? O próprio desembargador Luiz Gustavo, né? Nós trabalhávamos lá. E naquela época, a segunda vara criminal de cada cidade satélite, assumiu os juizados especiais. Logo veio os juizados especiais. Então eu tive uma experiência muito grande também dos termos circunstanciados e tudo, de fazer audiência e mais audiência. Eu acho que o primeiro período da minha carreira, agora refletindo bem, foi só audiência mesmo. Certo. Eu costumo dizer que exerci um período muito grande na entorpecente e depois eu fui cumprir pena na execução desmedida. Cumprir pena lá. Tive um livramento condicional e fui atender de novo nas audiências lá dos juizados criminais, né? Juizados especiais da do Gama. Mas aí fiquei 1 ano, 1 ano e meio e tudo, e nós fomos removidos para Sobradinho. Sobradinho. Aí no Sobradinho eu já fiquei em vara de família, né? Vara de família, vara civil, família, ofícios e sucessões. Segunda vara, né?
Ali eu fiquei um período muito bom também, aprendi muito, fazendo audiência, de novo, olha aí, fazendo audiência de família, fazendo as conciliações, né? E fiquei um bom tempo, acho que mais de 6 anos. Inclusive lá eu fui diretor do fórum por 4 anos, né? Até sair de Sobradinho também, né? Uma experiência boa, que eu comecei a me inteirar melhor com os órgãos administrativos do tribunal, corregedoria, presidência, predial, como é que é e tudo e tal, e como é que funcionava a segurança, além da atividade jurisdicional, né, na vara. Né? E fiquei lá por 6 anos e meio. 6 anos. 6 anos e meio. Em seguida foi para onde? Em seguida, aquele negócio de novo das cartas. Né? As cartas estão na mesa, Deus dispõe e a gente faz o jogo. Eu não escolhi ir para a vara da infância, não. Né? Foi, na verdade, nós recebemos uma orientação, um pedido, um convite, na época, o corregedor, desembargador Getúlio Oliveira, né? A vara da infância estava vaga, tinha saído, né? O nosso colega Zé Carlos Ávila tinha vindo para cá, para Brasília, ele foi para a primeira vara de família, então ficou vaga. Então você foi convidado para ser juiz da vara da infância e da juventude? Foi, eu tive uma missão, como, tá vendo? Uma orientação que difícil. Essas orientações a gente não tem como dizer não. Né? Então, eu falei, desembargador, eu nunca passei pela vara da infância, eu conheço o meu histórico e todo, né? Na verdade, eu não tinha nem estatuto da criança, o único estatuto que eu tinha foi o que eu estudei para o concurso, né? Não tinha mais. Né? Falei, não, Renato, você pode ir, que você tem um perfil lá e tudo. E eu pensei, bom, eu vou para lá, realmente é uma oportunidade de fazer um trabalho diferente. É aquele chamado nosso, né? Eu vou, se porventura não for aquilo que, se eu não tiver a condição de trabalhar lá, depois, futuro, eu vou para o plano. Vara civil tem demais, vara criminal tem demais, vara de família tem demais. Sim, mas vamos falar da vara da infância. Calma, você ficou uma vida lá, né? Eu só estou justificando, só o começo só. Aí eu fui para a vara da infância. Né? Certo. A minha promoção foi no dia 19 de dezembro de 2002. Né? Eu lembro que eu só fui em 2003, comecei a vara da infância mesmo 2003. Lá. Né? Porque veio o recesso, férias, certo. Eu não quis de ir imediatamente. Foi a primeira experiência de vida trabalhar nessa área? Na vara da infância, sim. Como advogado, você não chegou a atuar Não. Como advogado, não, né? Como juiz. Adolescentes. E aquilo ali foi para mim a maior universidade que eu pude aprender. Não só como magistrado, mas como ser humano, como amigo, como minhas relações com o Tribunal de Justiça. Né? Veja bem, a vara da infância tinha uma estrutura assim, totalmente especializada. Né? Então, desde aquela época, o juizado de menores. Né? É nesse aspecto que eu gostaria até de citar também a questão da história. Certo. Né? Então, eu fui para lá em 2003. O estatuto é de 1990. Então, existia aquele policiamento ideológico que não era mais Código de Menores, que não é mais Justiça de Menores e tudo. E houve uma grande pressão para arrancar a placa lá de Juizado de Menores. Né? Porque não é mais Juizado de Menores, é vara da infância. Mas uma pressão de quem? De políticos? Não, do meio mesmo, né? Promotores, advogados, defensores, né? Às vezes umas pessoas, associações de classe, tudo, associações de magistrados, de juízes. É aquele meio de querer inovar. Né? Certo. Eu falo, eu não vou arrancar essa placa. Eu não vou arrancar a placa porque essa placa de menores. Porque essa placa aqui é histórica, né? Então, eu sempre falava, poxa, a gente vai na Europa, vai nesses países, fica tirando fotografia de castelo velho, de rua tal, papapá, e tudo aqui. Essa é a nossa história do Brasil, é um período da nossa história. Né? Mas, então, ficou a placa grande lá, vara de menores,
e do lado eu coloquei Vara da Infância e da Juventude. Então, certo. o passado e o presente. Juizado de menores, continua, né? Continua. Continua, só mudou o nome. Eles arrancaram aquela placa lá e colocou um pouquinho mais perto, né? E tudo assim na entrada, mas ela não foi inutilizada, não. Tá, né? que bom. Preservando então, a história, parabéns. E como eu falei, assim, que o trabalho na Vara da Infância foi um verdadeiro, uma universidade para mim, tudo. Veja bem, eu trabalhei com 13 presidentes do Tribunal de Justiça. Eu despachava diretamente. Na época era o desembargador Natanael, depois foi o desembargador Jerônimo, depois foi o desembargador Lécio, depois foi o desembargador Nívio, depois foi o desembargador Otávio Augusto. Você está com a memória boa, hein? Não, é um exercício bom. Depois do desembargador Otávio Augusto foi o desembargador Mariose, depois do Mariose foi o Dácio Vieira. Depois do Dácio Vieira foi o desembargador Getúlio. Veja bem, eu peguei ele como corregedor e depois como presidente. Né? Depois do desembargador Getúlio foi o desembargador Mário. Depois do desembargador Mário foi o Romão. Depois do desembargador Romão foi o desembargador Romeu. Depois do desembargador Romeu, o Cruz Macedo. Olha, e só não trabalhei agora com o desembargador Valdir Leôncio. Mas eu posso dizer que eu trabalhei com ele lá na Entorpecente. Na Entorpecente, né? Tá vendo? Então, esse exercício de despachar com os presidentes, saber o que é administração, como é que é o período, que é os altos e baixos, os servidores trabalhando e tudo, os projetos de cada um, eu acompanhei tudo. Então, eu sei como é que é. São os ciclos da história. E sempre fez um excelente trabalho. Graças eu sou testemunha desse seu trabalho. Eu estou aqui há 36 anos. E se algum mérito, algum louvor tiver nisso, realmente seja tributado aos servidores, né, que me acompanharam, os amigos, os desembargadores que eu falo, a própria administração da casa, né, os servidores que me acompanharam todo na Vara da Infância, né. Todos os presidentes, como eu falei, eu fiz questão de falar todos os presidentes, todos me acolheram, nunca tiveram nenhum problema, nenhuma restrição à Vara da Infância. Então, foram quantos anos trabalhando na Vara da Infância? 20 anos. 20 anos dedicados à Vara da Infância. À Vara da Infância e Juventude. Na verdade, hoje a gente não fala nem Vara, ao Sistema da Infância e da Juventude do Distrito Federal. E qual foi a sua maior realização lá? Se eu pedisse que você marcar no papel, o que você fez de mais importante nesse período lá? É claro que você tomou decisão importante, mas se você fosse destacar um trabalho assim, que realizou e que marcou a sua gestão. Olha, o trabalho mais importante, assim, uma coisa mais importante que teve, é justamente foi tudo, o todo. Mas veja bem, quando eu fui para a Vara da Infância, era uma vara só única, né? Acumulava toda a competência do Distrito Federal, 30 mil processos. 30 mil processos de apuração do ato infracional, de execução de medidas protetivas que eram os processos cíveis, de adoção, destituição do poder familiar e tudo. Os procedimentos especiais, que eram os procedimentos requeridos pelo Conselho Tutelar de Proteção à Criança, né? As ações civis públicas, né? As infrações administrativas. Então, eram 30 mil processos. Então, a gente tem que enxergar, eu enxergo assim, como um trabalho como um todo. Então, nós fomos assim, era preciso, primeiro, desmembrar a vara. Na verdade, era criar um sistema de infância e de juventude, né? Não só criar varas, primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, não isso, né? Um sistema que realmente funcionasse, né? Então, o próprio tribunal foi entendendo e tudo e tal. Então, nós chegamos à conclusão que seria, primeiro, dividiu crime e civil, né? O crime seria a apuração do ato infracional e, uma vez apurado o ato infracional, a execução das medidas. 2. E a parte civil seria a medida protetiva. Então, nós temos 3 varas, que hoje realmente consolidou as 3 varas.
né? E o atendimento inicial especializado, que hoje, na época de mais ou menos, nós iniciamos isso com o CNJ, e todo o trabalho nosso lá, que era o atendimento, hoje é a audiência de custódia, eles fazem uma analogia com a audiência de custódia, mas isso o Estatuto tem muito tempo, desde 1990. Né? Então, é bem avançado. O adolescente ele é apreendido hoje, né? Então ele é encaminhado imediatamente para uma autoridade judiciária. Então, o sistema da infância, nós temos então a unidade de internação, na presença do juiz, na presença do promotor, o defensor, a defensoria está lá. Então, decide se o adolescente vai cumprir aqueles 45 dias de internação, que é a apuração do ato, internado ou não. Então, nós temos 45 dias para apurar o ato e, ao final, sentenciar o quê? Numa internação, né, que no máximo 3 anos, ou então uma semi-liberdade, ou então uma liberdade assistida, né? Então, essas são as medidas aplicáveis. Então, já nesse tempo, hoje nós temos já, então, essa unidade de atendimento inicial e as 3 varas, num só local, né? Isso é importante. Então, isso, ao final, né, por isso que quando eu fui me despedir, né, no meu discurso, eu falei, eu tenho missão cumprida. Missão cumprida. Porque missão cumprida nós criamos um sistema. Criamos. Né, institucionalmente dentro do tribunal. Inclusive com um projeto de justiça até o ano 2030, está aqui repositado aqui no tribunal, o pleno aprovou, está aprovado e tudo. Então, para os próximos 10 anos, o que a gente vislumbra para a justiça infanto-juvenil dentro do Distrito Federal. Então, isso eu acho que para mim foi o mais marcante, sabe? Apesar de ter inúmeros processos de adoção, assim, histórias assim, muito assim, comoventes, né? De adoção, de criança abandonada, de abuso e tudo, de violência, né? Na parte infracional também, quando a gente fazia audiência, a mãe que saía do trabalho buscar o adolescente, foi apreendido lá, saía decepcionado. Poxa, eu estou aqui trabalhando, e você fazer isso. É uma área muito isso. complicada. É uma área muito complexa, né? Envolve a família inteira. Porque nós queremos recuperar o adolescente, lógico, para ele voltar ao convívio social. Para voltar, ser bem orientado. É muito grande. A falta de apoio. A falta de apoio. A família, a ausência da família, né? Então, e o Estado, a ausência de políticas públicas para isso. Então, a carência abandona a criança. A essas pessoas que vivem defendendo a redução da maioridade penal para 16 anos, para colocar o menor na prisão, na papoda, qual era o seu pensamento sobre isso? Toda a vida eu tive Ou é o pensamento? Toda a vida eu tive um posicionamento muito claro, não adianta nada. O desenvolvimento do ser humano não é assim, completou 18 anos, acabou, virou a chave. Não é assim. Tanto que o Estatuto da Criança e do Adolescente define que uma peculiar ser humano em peculiar condição em desenvolvimento. Agora, esse desenvolvimento vai até quando? Até os 16? Não, até os 18. Não, nós temos estudos hoje que vai até os 27 anos. Não é? Então, 27 anos. Adolescente. A gente vê adolescente hoje, adulto aí, com skate aí, com bermuda aí, tudo com 27 anos brincando aí até hoje, né? Que não assume o filho, que não assume. Essa questão complexa, muito complexa, realmente. Né? Toda a vida eu defendi foi um sistema racional, né? Por exemplo, até os 12 anos a criança não é punida, é o Conselho Tutelar que dá a medida protetiva. Virou os 12, dos 12 aos 18, né? É as medidas socioeducativas. Dos 18 para frente, prisão, né? Esse é o nosso sistema que acha que vai recuperar, que vai inserir a criança, o ser humano, ressocializar. Não é assim, né? Eu acho que aqui dentro desse sistema, aí eu estou vendo assim, num microsistema dos 12 ao 18. Nós temos que separar por classes também. Dos 12 aos 14, o que está fazendo? O adolescente, o menino, a menina, quais são as suas qualificações, quais são as suas aptidões, quais são as suas competências,
né? Dos 14 aos 16, né? Aquele que tem uma personalidade que precisa de uma atenção mais apropriada, a gente tem que colocar de uma maneira, uma atenção especial, né? E também aos 16, 18, 21, 25 anos, eu acho que é possível, né, um sistema de internação mais fechado do que a prisão, do que o sistema de internação. Uma vez que nós temos jovens hoje com 15, 16, 17, 18 anos cometendo crimes bárbaros mesmo, né? Então é preciso então dar um certo tratamento diferenciado, mais isolado, Sim, um período maior. Como é que nós poderíamos colocar em prática esse sistema que você está defendendo? A emenda constitucional, né? Emenda constitucional. Emenda constitucional. Porque hoje o Código fala que o Código, até a Constituição. Porque dependeria do Estado desenvolver essas políticas públicas. Inclusive a sociedade se sensibilizar com isso. Né? A nossa juventude, né? É lógico. Essa juventude infracional. Nós somos seres humanos em peculiar condição de desenvolvimento, do 0 aos 90, aos 100 anos. A gente aprende. Né? Então é isso. É um sistema em desenvolvimento. Não é um sistema estanque. Daqui para frente você vai ser isso, daqui para frente vai ser aquilo. Não, né? Você acredita na salvação dessa juventude? Sem dúvida. Né? Você trabalhou 20 anos. Eu acredito no ser humano. Eu vi muitas histórias de recuperação, assim, de adolescentes que estavam comprometidos no tráfico, na violência, e que hoje tornaram cidadãos assim, excepcional. Né? Isso aí. Aquele que não recupera, que é muito difícil, é uma parcela muito mínima, que acaba prejudicando aquele que realmente, porque ele fica numa unidade de internação totalmente lotada e que não há nenhuma política de desenvolvimento para isso. Né? Então, realmente, ele sai da unidade de internação, ele vai para o meio social dele. Qual que é o meio social dele? Quando tem pai, é um pai que não tem condição nenhuma. O Estado precisa cuidar mais da nossa juventude, né? Precisa incentivar mais. E a família também. Essa reforma, e a família. E a família também. Né? Às vezes a gente vem com discurso com o Estado é isso, o Estado é aquilo, mas a família está abandonando demais. Está abandonando. Principalmente os homens, infelizmente, né? É muito difícil. Nós não temos referencial paterno. Nós temos referencial de Deus, nosso Pai. Certo. Mas dentro da família a gente não tem esse referencial. A começar pela educação. A começar porque nós não temos referencial de político também. Né? O adolescente, ele vai. Qual político hoje que ele vai se figurar? Eu vejo dificuldades disso. Né? Então, eu vi um debate sobre feminicídio. O que o Estado pode fazer para reduzir os crimes nessa área, feminicídio? Cada um no debate falava uma coisa, mas no final todos chegaram à conclusão de que só a educação seria suficiente para reduzir essa altíssima criminalidade contra as mulheres. Eu acho que com a juventude também. A educação, a começar pela família, pelas escolas. Você está de acordo? Sem dúvida alguma. A educação lá no berço mesmo. Começar lá. Na primeira infância hoje, que é do 0 aos 7 anos também. É o período onde que o desenvolvimento dos neurônios, né, a maior formação do cérebro da criança, do ser humano, é aí. Então é nesse período que a gente tem que ter atenção especial. Por isso que uma licença maior licença de uma maternidade, né, um número maior de creches, né, um número maior de escolas, né. Então, uma vez na escola, não aquela que fique só o conhecimento formal, né, mas o conhecimento da vida mesmo, né, período integral. Senão a criança fica na rua. Na rua é o tráfico que tem e ele não tem referencial nenhum. Você fala hoje para uma criança, para um jovem assim, pô, você vai ter que estudar, você tem que fazer isso. Você vai trabalhar, você vai estudar na UNB. Ele não quer estudar no UNB, desembargador? Ele não quer. Para quê? Ele está vendo quem está estudando, tem isso, o pai dele e tudo e tal, que às vezes quando tem um emprego, ele trabalha no ônibus, ganha um salário e meio, não dá para bancar as despesas de casa, ao passo que
lá na comunidade dele, o tráfico, né? Ele ganha em um dia o que o pai ganha no mês, não é? Ele não precisa sair dali. É uma realidade triste. O fosso social é muito grande, o fosso, né? A gente, nas audiências, a gente falava, você tem que fazer isso e tudo e tal, tal, tal. Desse jeito, essa vida, você vai logo, logo você está morrendo. Eu falei, e daí? Você vai morrer também? Você vai morrer também, mas pelo menos agora eu estou tendo de boa, estou de boa. Né? Tá usando o tênis dele, está andando com a arma. Esse é um problema. Está sendo respeitado na comunidade, porque ele tem o grupo dele, né, a tribo dele, né? Então, tá bom, vai morrer, tá bom. Você também vai. Infelizmente, né? Mas nós não podemos desistir, não né? podemos, de forma alguma, né? Nós temos que mostrar... defender a melhoria da sociedade. Nós temos que mostrar esse lado, dar o exemplo. Se a palavra não esclarece, o exemplo arrasta. Então, nós tá faltando exemplo para nós, os nossos jovens. Exemplos, né? E divulgar mais também, porque as redes sociais hoje é só, né, o Instagram e tudo, né? E, o lado bom, ele fica tem que haver mais controle, inclusive, nas redes sociais, né? Isso é um problema mundial hoje. Eu acredito que precisamos. Para combater a criminalidade, o tráfico, a pornografia, a prostituição. Você vê, a gente é uma série de fatores, né? Uma série de fatores, né? A educação, o controle, a própria segurança também. Nós precisamos da segurança. Exato. E na hora de punir, nós precisamos punir também. Se preciso tirar do meio da sociedade, colocar numa unidade de internação que fique mais tempo, 5 anos, 6 anos, 8 anos, que vai ficar. Certo. Que vai ficar. Né? Ou seja, cumprir aquilo que tem que fazer. Né? Bem, então fica bem claro aqui a sua posição. Você é contra reduzir lógico, já a idade para 16 anos. Várias entrevistas, vários a responsabilidade debates, penal do jovem. Totalmente contra. Não justifica. Não adianta colocar o jovem na penitenciária, na Papuda. Não adianta. A Papuda, quais são os números da Papuda? Quais são? Problema, né? Se resolver, sim, mas não... A superlotação. Jogar no meio dos presidiários, não adianta. Não. A política... Nós vamos estar atacando os efeitos, nós temos que atacar a causa. Tem que ter uma política especializada para a nossa juventude. Com certeza. Política totalmente... Envolver toda a sociedade. Por isso que o Estatuto ele é muito claro, é muito atual, que é uma obrigação do Estado, da família e da sociedade. Muito bem, isso mesmo. Desembargador, mais uma pergunta que estão mandando aqui. O senhor destacou o sentimento de dever cumprido. O que está faltando? Isso na hora da infância. O que está faltando agora como desembargador? Qual é o projeto de vida que o senhor pretende ainda desenvolver? Você tem 62 anos, vai fazer 62, mais 13 anos ainda até atingir a compulsória para trabalhar aqui no tribunal. Não sei, se Deus permitir, se for ele que vai jogar as cartas de novo, novamente, né? Aí a gente vai fazer o jogo. Mas eu creio que a gente pode colaborar com muita coisa também no tribunal. Assim, o segundo grau tem um papel assim fundamental, assim, estruturante na justiça de toda a comunidade, sabe? Então, nós, assim, como papel de pacificadores, né, de médicos da sociedade, nós podemos assim, fornecer muitos procedimentos, muitos medicamentos, né, para a própria sociedade se tornar uma sociedade mais saudável, né, uma sociedade melhor, coletivo, para a gente viver, propiciando o desenvolvimento das políticas públicas, seja na área da infância, seja na área da moradia, seja na área da saúde, né? Então eu acredito hoje, vislumbrando o poder judiciário, a justiça como um todo, eu verifico que a justiça é um instrumento de pacificação. Mas não é só o único também, né? O aparelho judiciário não é o único. Nós temos outros instrumentos, nós temos a conciliação, nós temos a mediação, nós temos o diálogo, nós temos ainda o juízo arbitral, os juizados arbitrais. Então, nós temos que desenvolver mecanismos inovadores de ter uma justiça mais rápida e mais célere, né?
Porque eu acho que, embora a nossa justiça do Distrito Federal, uma justiça extremamente assim, modelo que a gente comprova assim, com vários setores, várias assim, conversas em todo o país. A oportunidade que eu tive de ser presidente da Bramige, eu conversava com juízes e magistrados, desembargadores do país inteiro. Então a nossa justiça era muito admirada, né? Mas nós temos que avançar, nós somos a justiça da capital do país, né? Capital da República, né? Estou vendo ali em 1960, ali, ou em 1960 não tinha nada ali, não é? Então nós temos que ser referência para toda a América Latina, por que não? Né? De ser uma justiça séria, rápida e tudo, porque o poder judiciário possui o poder jurisdicional, que é o poder de dizer se está certo, se está errado e tudo, que é justo, que não é justo. É isso, né? Mas o Poder Judiciário, ele não detém o direito do seu litígio. Você vai ao Judiciário se você quiser, não é? Mas você vai bater nas portas do Judiciário procurando uma solução, um remédio adequado para aquilo, né? E quando a gente demora a prescrever esse remédio, a doença às vezes já tornou-se outra. A gente às vezes resolve o processo, mas não resolveu o litígio. A doença permanece. Temos que ter muita prudência nos julgamentos, né? Prudência. Estamos julgando seres humanos. Além de prudência, sensibilidade. Sensibilidade. Né? Aquele momento, né? Então, não, realmente a gente tem que, ao decidir, tem que ter prudência e tudo, pensar, analisar e tudo, mas a sensibilidade maior que aquele problema está ali, né? É presente. Que envolve o ser humano. Envolve o ser humano, as famílias. As famílias. Né? A sociedade, tudo, vai tudo repercutindo, né? Nesse aspecto, eu gostaria até de deixar registrado, desembargador, uma experiência que eu aprendi muito na vara da infância, que é o seguinte, a diferença do político com o magistrado, nós, né? Então, nesse período todo, além de despachar com vários presidentes do tribunal, tudo e tal, da administração, eu tive a oportunidade de acesso também de conversar com os governantes, os agentes políticos, tudo, né? Certo. Então, é uma história interessante que, por exemplo, hoje, onde a vara da infância, o sistema da infância e da juventude se encontra, no final das ANOR, 916, é um terreno de quase 40 mil metros quadrados. 40 mil. Esse terreno é da União, a propriedade da União, né? Que a União passou para o Tribunal de Justiça, em cessão de uso, para ali instalar um reformatório de menores. Isso em 1967. Tudo bem. Nessa época, a Justiça ela não executava as medidas, né, o recolhimento dos menores. Então, foi passado com cessão de uso também para o governo do Distrito Federal. Foi aí que o governo do Distrito Federal construiu o CAGE, Centro de Atendimento Juvenil Especializado, né? Então é ali que recolhia os menores. Vindo o estatuto é que internava os adolescentes. Certo. Então foi superlotando. E logo quando eu cheguei na vara da infância, eu me debrucei, já havia uma pressão muito grande pelo Ministério Público, né, de que já tinha ingressado até com uma ação civil pública. Ação civil pública contra o GDF, na necessidade de fazer cumprir o estatuto. O que era? Unidades menores, descentralizadas, né, colocar as meninas e os meninos em departamentos diferenciados por idade, né? Aqueles adolescentes que já tinham dos 18 até os 21 anos em unidade também separada. Então, já havia tido já uma ação civil pública transitada em julgado, condenando o Distrito Federal a proceder daquela forma. Então, a ação já estava cobrando multa já.
já estava em precatório, já entrando. E já tinha... E nada mobilizava o Distrito Federal a tomar uma atitude, né? Tomar uma ação, criar uma política para desenvolver aquilo, né? Ocorre que nesse conflito todo, né, o judiciário ele fica pressionado também, a superlotação, como é que faz? Libera os adolescentes, não libera. Então tinha briga, tinha mortes, né, ali na unidade, né, então uma grande pressão. A Câmara Distrital na época, a Comissão de Direitos Humanos, a própria Câmara Federal também, foi criado em 2005, o CNJ também. Então todo mundo mobilizando aquilo e nada, né? Aí eu tive uma inspiração de que, bom, nós precisamos criar um fato aqui para a gente resolver isso. Porque tá fácil, é só criar uma outra unidade, 2, 3, para pelo menos desafogar o sistema, né? Então eu costumava, pelo menos uma vez por mês, a gente ia fazer uma inspeção na unidade. Só que dessa vez eu falei, eu vou fazer uma inspeção diferente, né? Eu passei aqui no tribunal, na época o presidente era o desembargador Jerônimo. O desembargador, já conversei com ele, falei, presidente, eu estou indo lá no CAG, já estava a própria imprensa fazendo a pressão mesmo, né, e tudo, noticiando as mortes. Falei, eu vou fazer uma inspeção no CAG, presidente, mas eu acho que eu vou demorar uns dias lá, vou ficar lá. Eu falei, doutor Renato, o senhor toma cuidado e tudo. Aquele jeito todo prudente dele, né? O cavalheiro e tudo e tal. Não, pode ficar tranquilo, presidente, que vai dar tudo certinho. Então eu avisei só para o presidente e para minha esposa, a Valéria, já estava sabendo. Né? E eu fui acompanhado de um técnico também, servidor nosso e tudo. Inclusive, ano passado ganhou uma medalha de 50 anos, o Eustáquio Coutinho. Ele foi comigo, né? E fomos lá, cheguei às 5 horas da tarde, uma inspeção meia, né, 5 horas da tarde, fazer inspeção aqui e tal. E fui ficando, deu 6h30, e a diretora da unidade doidinha para ir embora, porque já tinha vencido o prazo dela também. Falei, doutora, pode ficar tranquila, eu acho que eu vou passar a noite aqui. Falei, não, mas o senhor não faz isso não, porque o senhor vai me causar um problema. Onde é que o senhor vai ficar e tudo? Não tem problema nenhum, deixa aqui. Eu tinha levado um colchãozinho no porta-mala do carro. Eu vou ficar aqui. E fiquei lá a noite inteira, fiquei andando nas alas lá. Tomei lanche com os adolescentes lá. Naquela época eles tinham 5 lanches e tudo, né? 5 refeições diárias. Tomei às 9 horas da noite, tudo. Dormi lá num escritório lá e tudo, coloquei colchãozinho. E no outro dia, às 7 horas da manhã, estava lá na porta lá recebendo os servidores. Chegando, troca de turno. Doutor Renato, o senhor já está aqui hoje? Não, eu vim mais cedo hoje, né? Estou aqui. E tal, e aproveitei o dia inteiro para conversar com os técnicos, com os pedagogos, cara, com os seguranças, né? O pessoal da cozinha, com os adolescentes também, o pessoal da área. Então foi um dia inteirinho de reunião, né? Uma experiência maravilhosa. Maravilhosa. E de noite, a mesma coisa também, eu fiquei lá, né? Então foi 2 dias e meio nesse sistema. No terceiro dia, na parte da manhã, já tinha vazado a notícia e tudo, a imprensa já estava na porta do CAG, tudo, Folha de São Paulo, né, o Globo estava lá, o Correio Brasiliense e tudo e tal. Falei, bom, agora a minha presença aqui está causando já né, complicação aqui, vai ficar até difícil mesmo, né? E saí e para atender a imprensa, eu falei assim, nós aproveitamos para fazer uma inspeção mais demorada aqui, conversei com todo mundo e tal, né, e verifiquei a situação dos servidores, da precariedade, alguma coisa e tudo e tal, né, e o que o senhor vai fazer, doutor? Eu falei, não, na verdade eu vou fazer um relatório e entregar para o nosso governador, doutor Joaquim Roriz, na época, só ele pode resolver a situação. Essa foi a chave. Não é? O relatório já estava pronto, já estava lá, né? Eu fui para casa,
tomei um bom banho, descansei, uma refeição, aquela comida mineira gostosa que eu estava com saudade já, né? Então, né, foi uma costelinha com uma farinha. Você não esqueceu. Não pode não, né? Pode. Aí depois eu fui para a vara da infância, era 1 hora mais ou menos. 1 hora já tinha tido já um telefone já do gabinete do governador, doutor Benjamin Roriz, que era o primo dele, né? Certo. E falou, o governador quer conversar com o senhor para receber esse relatório. Né? Aí marcamos, né? Eu acho que foi 1 ou 2 dias seguidos. E ele me atendeu, foi na residência oficial de Águas Claras. Ele estava lá e tudo e tal. E eu levei o relatório lá, a situação, como é que é e tudo, tal. Colocou na mesa dele. Foi só o governador. O governador e o secretário de Ação Social, doutor Gustavo. Estava lá também. Aí, doutor Renato, tudo, o senhor teve lá, o senhor verificou e tal, o que é? Eu nem lembro direito no relatório, não. Nem lembro. O que é que a gente pode fazer, que é uma situação dessa e tudo e tal, precisamos dar atenção às nossas crianças e tudo. Perfeitamente, governador. A situação é só essa. O senhor precisa criar mais unidades para desconcentrar mais de 500 jovens, adolescentes, no mesmo local. Né? Então tem que separar um pouco aqui, fica até mais fácil para administrar e tudo e tal. Vai ser 10 minutos de papo, sim. E ele prestando atenção. Ainda que ele assim, mas é só isso? Ele falou? Deu total apoio. É só isso. Governador. Mas isso é o que eu sei fazer. Né? Quem construiu a ponte mais bonita do mundo? Ele tinha acabado de ganhar uma premiação, né, do Instituto dos Arquitetos da Europa e tudo, é a ponte mais bonita mesmo, tudo e tal. Certo. Isso é o que eu sei fazer. Gustavo estava do lado. Vamos fazer isso. Coloca a empresa, que já estava fazendo no Recanto das Emas, mas não saía nunca. Né? Vai trabalhar de noite essa empresa. Então, resolveu. Então, em 1 mês, nós estávamos inaugurando a unidade de internação. Foi feito um convênio com a Secretaria de Direitos Humanos aqui da União, tudo, né? Arrumaram mais um orçamento e tudo, e foi feito. Foi aí que começou o desmembramento das unidades, Recanto das Emas, né? E depois a unidade de São Sebastião, depois Planaltina, depois Braslândia, depois Santa Maria. E foi, o Arruda veio e continuou também, depois foi Agnello. E hoje nós temos um modelo para o Brasil, né? Um modelo. A nossa vara hoje é um modelo para o Brasil. O sistema todo. E entra justamente naquilo que eu quero dizer, que como o jurista trabalha e como o político trabalha. Né? O jurista, ele trabalha, nós, judiciário, nós trabalhamos olhando para o passado e tentando encaixar uma situação melhor no presente. O político, ele vê o presente e o que ele pode vislumbrar no futuro. Não é? Então, naquele momento do presente, ele viu que era ele que ia resolver a situação. Certo. E como que ele que resolveu mesmo. Não adiantava nada uma ação civil pública, condenação, precatório e tudo, ele não ia resolver. Então, é o momento que ele mostrou para a sociedade que ele resolveu o problema, né? Toda a imprensa estava voltada para isso, né? Para o CAGE, né? As mortes do CAGE, e ele resolveu. Né? Então, ele pegou o presente e posicionou o futuro. Certo. Nós estávamos no passado. É lógico que a gente precisa analisar os fatos, o direito posto, e para ver, presente tem que ser isso aqui. Né? Mas o político, ele vislumbra lá na frente. O que isso aqui pode chegar lá no futuro? Então, foi uma lição muito grande que eu tive mesmo da gente se relacionar, né, com as autoridades. E se você pudesse voltar hoje ao governador, o que você gostaria de pedir para ele mudar no sistema da vara da infância e juventude? Primeiro, eu agradeceria a ele, a coragem que ele teve mesmo de realmente de vislumbrar e fazer isso, né? E se fosse possível pedir mais uma coisinha, governador, vamos olhar para o futuro de novo. Vamos criar mais escola e mais creche. Vamos olhar para as crianças. Cuidar, né? Mais a primeira da educação. Infância.
o senhor viu como é que resolveu isso aqui e tudo e tal, agora vamos cuidar dessas crianças que estão chegando e tudo e tal. Eu, sem dúvida alguma, eu pediria isso para ele. Desembargador Renato, nós estamos chegando ao final da nossa entrevista e nós gostaríamos que você deixasse uma mensagem para os seus assessores, para a sua família, para o público de um modo geral, que acompanha essa belíssima trajetória de vida que você tem. Sim. Mas antes, eu gostaria só de destacar um fato também. Eu gosto, os fatos vêm assim, à vontade. Né, o nosso período que nós trabalhamos no eleitoral. Né? No começo eu falo que nós tivemos uma grata satisfação de trabalhar junto e eu também posso dizer isso mesmo do senhor, desembargador, porque nós sabemos o momento que o senhor chegou, um momento tão delicado naquele tribunal, né? E com a experiência, a expertise que o senhor tem e tudo, conduziu uma calma tão tranquila, tão assim, uma forma tão fraterna. Isso me deu muitas lições de como presidir e dirigir um colegiado, um tribunal, ouvindo todos os colegas, ouvindo todos os servidores, todas as pessoas que estão na casa. Isso é muito importante porque pacificou, né, e que dá uma tranquilidade para todos aqueles que trabalham. Isso foi uma grande lição para mim. Né? Então, todos os momentos, então, eu aproveito essas lições e tudo de trazer isso comigo também e eu procuro replicar isso no meu dia a dia. E a mensagem que eu posso dizer a todos os colegas, meus colegas de profissão, até mesmo advogados e tudo, lembrando aqueles 10 anos lá atrás, na advocacia, os colegas, desembargadores, magistrados, a própria família também, né? Minha esposa, meus filhos, meus pais que ficaram em Uberaba, meus irmãos, tá? É justamente isso, né? É aproveitar as oportunidades que Deus nos fornece, né? Que Deus não desampara a gente, que a gente está no local certo, né? Cercado das pessoas as melhores possíveis, né? E com os melhores recursos. Então, depende da gente tudo. Então, ter a predisposição, de ter a coragem, de ter fé, a confiança que tudo dá certo. Como tudo dá certo, eu sou muito feliz. Deus provê, né? Deus provê. Desembargador Renato, um abraço. Parabéns pela sua belíssima história de eu vida. Que agradeço. Você que é um grande magistrado, desembargador, juiz e administrador. Pois é. Fez um excelente trabalho na vara da infância e juventude. Aí o sistema que é modelo hoje para todo o país. É por isso que eu falo mesmo, realmente eu cumpri a missão ali, tanto só institucionalmente, não deu nem tempo de falar da associação, da Abraminge, né, do colégio de coordenadores e tudo. Então, nós colocamos a vara da infância no local certo. Né? Por quê? Aí eu volto no final. Estava cercado com as melhores pessoas, no melhor lugar, na melhor instituição, com os mesmos recursos e sob a proteção de Deus. Que Deus seja louvado pela sua vida e pela sua missão, que é muito importante. Nossa missão. Obrigado mesmo. Obrigado. Felicidades para você. Ótimo. Obrigado.